Realidades e tempo. Anomalias, aula 3. As formas força e as forças formas criam, portanto, todas as realidades, tudo o que é visível. Os planos de realidade em uma dimensão, a realidade de cada dimensão. As formas força e força forma criam o tempo. O tempo em cada plano de realidade, o tempo de cada dimensão. O tempo é resultado da realidade. A realidade é resultado do tempo. Quando há a criação de uma, há a criação da outra. É instantâneo. O processo da vontade, intuição, percepção, aceitação, entendimento e compreensão determina que haja livre-arbítrio e haja polaridade, masculina, feminina, positiva e negativa. No palco chamado Dimensões da Vida, é onde se manifesta mais claramente a questão das anomalias. E a questão das anomalias, a anomalia por si só não é ruim ou boa. A anomalia é um resultado do processo chamado criação. Ela não é ruim e nem boa, é um resultado. Essa anomalia pode desdobrar-se como algo, então, negativo ou positivo. Desdobramento do processo da vontade. Então, o que é anomalia? Um desdobramento do processo da vontade, a partir da forma força e força-forma, que gera a criação da realidade, a criação do tempo. A anomalia negativa para a realidade. A anomalia negativa para a realidade é a manutenção de objetos realidade contrários à vida. A vida é expansão, aprendizado e experiência. Quanto mais eu tenho experiência, mais eu expando. Quanto mais eu tenho experiência, mais resultado eu tenho. Portanto, vida é expansão, experiência. A anomalia negativa visa criar, então, realidade de contração. Realidade distópicas, em que haja congelamento da criação de realidade, portanto, da criação da vida. Anomalia negativa para a realidade. Anomalia negativa para o tempo. A cada vez que eu crio a realidade, a cada vez que a informação se junta com a coisa, eu crio o objeto realidade e crio a chamada linha temporal do objeto realidade. Tempo é, então, na prática, a criação de linha temporal, onde aquele objeto realidade criado obedece ao critério inicial de desenvolvimento. Se eu crio objetos de realidade para ficarem paralisados, o tempo também se paralisa, se cristaliza. Se não tem mudança, o tempo também vai permanecer imutável. O tempo depende da realidade. A realidade depende do tempo. Para que se altere o tempo, eu tenho que alterar a realidade.
Para alterar a realidade, eu tenho que alterar o tempo. Toda vez que eu tenho uma anomalia negativa na criação de um objeto realidade, eu tenho a criação de uma linha temporal que obedece perfeitamente à disposição, o desenvolvimento do objeto criado. Simples assim. Quando eu tenho uma anomalia positiva da realidade, é quando a perfeição do que é criado. Eu não tenho que voltar e criar novamente. Isso é a perfeição. Ela é deixada acontecer. Criação se trata disso. Eu deixo acontecer. Eu faço a primeira criação e deixo acontecer. Há desdobramentos que eu não imagino quais são, mas eu deixo acontecer, pois esse é o mote da fonte. Cria-se e deixa que os desenvolvimentos da criação aconteçam. Portanto, quando a anomalia é perfeita, não se preocupa com o desenvolvimento da criação. A anomalia é perfeita para o tempo. Portanto, o tempo é perfeito quando ele está totalmente vinculado a uma realidade que se expande. Uma realidade que se expande, o tempo tende a zero, pois a mudança é cada vez mais rápida. Portanto, vamos atingir a certo momento o tempo atemporal, que é o objetivo do tempo. E eu elimino as linhas temporais e fica permanecendo somente uma linha temporal, a linha temporal da fonte e da realidade da fonte.